Computador aqui. Então, boa noite, pessoal. Nós estamos começando mais uma noite de estudo. Está conosco o Emerson Guimarães, a Magda Porto Correia, a Josiane Bueno. Sem abrir a câmera, nós estamos com o Luiz Vasconcelos, mas que eu sei que é a esposa do Luiz Vasconcelos, que não é ele, é a Fernanda. Estamos com a Rosana Tavares e está com a gente o professor Lucas Córdova dos Santos, que é quem nos produziu os vídeos e vai nos ajudar na valsa hoje. Possivelmente ele vai dar aula para nós, né? Ele está tímido para isso, mas a gente vai dar um jeito nisso. E logo, logo ele perde a timidez. E eu esqueci, mas ele me enviou aqui o nome das pessoas que vão aparecer na nossa gravação. E isso é importante, tá? Então aparece assim, ó, o Lucas e a Indianara Santos, tá? Os dançarinos são João Lucas R. dos Santos, a Nicole R. Valim, e são do CTG Ginetes da Tradição da 25ª Região Tradicionalista. Então agradeço já. E só para comprovar, os direitos de imagem de todos eles estão sendo cedidos agora, nesse momento, pelo positivo do Lucas. Faz assim, Lucas. Eu posso usar os direitos da imagem deles, não serei processado depois. Por isso que a gente produziu os vídeos, tá, diretamente com o Lucas. Lucas, dá teu boa noite aí, abre o microfone, fala como é que foi a gravação, dá uma geral aí para a galera antes da gente começar o estudo sério. Bueno, pessoal, então boa noite para todo mundo. Me chamo Lucas dos Santos. Hoje, atualmente, eu estou instrutor das invernadas do CTG Ginetes da Tradição, junto com a minha esposa, né? Na gravação desses vídeos foram junto com o meu filho e a namorada dele. A gente não é um blogueirinho de plantão, a gente não é de costume, né? Fazer esse tipo de vídeo lá na aula, na prática é um pouco diferente, mas quando toca daí pro vídeo, a gente é meio bruto quanto a isso. Mas vai ser tranquilo, o que não entender no vídeo, a gente vai trocando ideia aqui e vamos aprender junto dessa dança aí. Joia, Lucas. A gente vai fazer um método global, tá? O Lucas mandou a valsa do grupo dele juvenil dançando em Gramado. E eu subi o vídeo, depois eu vou disponibilizar logicamente para vocês. Cada vídeo que a gente for olhar aqui, eu sei que às vezes, dependendo da internet que vocês estão assistindo aí em casa, às vezes ele fica travadinho, né? Não flui legal, mas depois, com a autorização do Lucas, eu vou mandar os links de cada parte ali no grupo para cada um assistir ao natural, tá? Para não ter travas ali. Então, vamos devagarinho aqui, eu vou compartilhar com vocês. Espero que eu compartilhe com o som. Está na tela aí para todo mundo ver a dança da valsa completa. Então a gente vai fazer método global primeiro. Vamos olhar a valsa. Depois que a gente olhar toda ela, a gente vai para Jack Stripador, vai por partes, tá? E vai fazer bem simples, vai ler o livro, não vai se preocupar com detalhes, vai ler o livro, tá? Então vou tocar a valsa. Ao infinito azul além de nós, ao som mais puro que inspira a nossa voz. E o amor por esse chão nos faz cantar um compasso balseado que se expressa no dançar, exaltando em passo e voz as coisas do meu lugar. Os ventos andam soltos pelos campos, compondo minuanos inverneiros. A geada nas manhãs cristaliza este cenário que outrora fora pouso de tropeiros. Foram tantas brasas fecundando esta terra, abrindo os corredores, o ao alto da serra.
se aquentando em noites longas, combate de mão em mão. Este é um lugar pra se viver, é o meu lugar, vem conhecer. São campos estendidos de São Chico a Vacaria, onde o sol esquenta pouco nos dias de invernia. Meus sonhos nascem neste lugar, quando amanhã vem me acordar, com pássaros que cantam dos pinheiros soberanos, despertando em mais um dia meu orgulho em ser serrano. Meus sonhos nascem neste lugar, quando amanhã vem me acordar, com pássaros que cantam nos pinheiros soberanos, despertando em mais um dia meu orgulho sem serrano. Com pássaros que cantam nos pinheiros soberanos, despertando em mais um dia meu orgulho em ser serrano. Segredos de seus amores, tendo como companheira a cuia morena que passa de mão em mão. Lembram das danças de vidas, das tardes sulinas quentes do meu rincão. Falam de amor, liberdade, no canto das aves enfeitando o verão. Voa, voa livre coração, voa livre pelo ar. Viajam segredos de minhas paixões, meu Rio Grande pra ti vou cantar. Viajam segredos de minhas paixões, meu Rio Grande pra ti vou cantar. Vou cantar, a dançar. Nossos sonhos ganham vida pra semente germinar. A dançar, a tristeza foi embora pela luz do teu olhar. A dançar, nossos sonhos ganham vida pra semente germinar. A dançar, a tristeza foi embora pela luz do teu olhar. Então, eu disse que travava um pouquinho, né? Pode ter travado para alguns, né? E a imagem também não fica bem nítida. Mas depois eu vou colocar à disposição para vocês, como eu disse, né? Fica ali e vou abrir no canal do YouTube ali para as pessoas poderem assistir e contemplar. Mas o que a gente fez? Um método global. Quer dizer assim, se tu nunca tinha enxergado a valsa completa como é que ela é, tu viu a valsa completa, pelo menos fracionada ou travando um pouquinho, tu viu figura por figura. Agora na página 34 a gente abre a leitura, tá? Valsa de mão trocada. Este gênero tradicional, tá? Ou esse tradicional gênero músico-coreográfico, que chegou à terra farroupilha nos alvores do século XIX e abriu o caminho à quarta geração coreográfica do nosso bailar campechano. Recebeu aqui uma singela figura em troca e destroca de mãos, desenvolvida graciosamente entre cada par, em si e na disposição da roda,
quando em ambientes de grandes e experientes dançantes conhecidos. Então ele traz aqui que ela tinha a figura da roda quando era em ambientes grandes e experientes dançantes conhecidos. Então, supõe-se que em algum momento, nas suas visualizações, né, o Paixão enxergou sem a roda grande, tá? Só claro que hoje a dança tem a roda grande, mas olha só, desenvolvida graciosamente entre cada par em si e na disposição de roda, quando em ambientes com grandes e experientes dançantes conhecidos. A Gabi e o Paulo, tá? E se eu não me engano, eu não quero mentir, é ruim quando a gente mente sem dando a informação equivocada, ainda mais o que vai ficar gravado depois. Eles disseram que, por ocasião, se eu não me engano, do casamento deles, o Paixão ensinou a eles a valsa de mão trocada, tá? Então eles fizeram ou executaram no casamento deles essa valsa que o próprio Paixão ensinou para eles. Isso eles comentaram nos nossos estudos lá da equipe da CBTG para avaliar as danças campesinas, tá? Dança da quarta geração coreográfica. O que isso quer dizer? Abrindo parênteses, quer dizer que é uma dança viva, alegre, envolvente, tá? Com figuras de valsa campeira e das mãos trocadas, com características híbridas da terceira geração coreográfica, na figura circular, tá? Então, quer dizer, a figura do trocar de mãos ou do rilo singelo que não fecha a cadena, né? Que não pode fechar a cadena, a gente vai falar sobre isso, mas é igual ao rilo singelo, ele leva para uma característica híbrida da terceira geração coreográfica. Mas entenda que ela já é tocada de valsa, ela já é dançada uma valsa, então ela não busca a descontração, tá? É característico das contradanças. É a figura em si que traz isso aí, tá? Vamos lá. Engloba tanto figuras com pares independentes e coreografia idêntica, ou seja, essa dança ela tem a característica de pares independentes, eles dançam soltos pela sala, mas ela tem a coreografia idêntica, tá? Quanto figuras de pares interdependentes e coreografia idêntica, além de momentos com figuras de pares independentes em sua execução. Então, durante toda a dança, tu vai ver essas características sendo executadas. Na verdade, nós já vimos ali no grupo dos ginetes da tradição, né, a categoria juvenil, isso sendo realizado, né, essas três características descritas aqui. Era uma dança praticada nos bailes de antanho, em cima de uma valsa campeira. Aqui eu abro um parênteses, tá? O Paixão cita uma valsa campeira, mas se eu não me engano, né, Lucas, é tradicional para todos os campesinos e para todo mundo que dança as danças campesinas utilizar mais de uma valsa, porque se a gente usar só uma valsa, às vezes não fecha, né? Fala um pouquinho sobre isso aí, quantas valsas tu usou ali, Lucas, no teu grupo? Bueno, nos tempos musicais a gente usou três valsas. Eu tenho três músicas dentro dessa valsa. Eu tenho uma música inicial, onde faz a figura, até o início da roda grande. Depois conclui a roda grande com uma valsa. No retorno, quando se repete a coreografia novamente, entro com uma segunda valsa. E no último momento, após o retorno, com que tu vai com o par lá, quando tu retorna para concluir a dança, é outra valsa. Então eu usei três valsas na. Tradicionalmente, os grupos usam duas valsas. Tradicionalmente, se usam duas valsas. Mas a gente optou por usar uma terceira valsa, por ser um ponto final da dança, onde tu vai concluir ela. Então, no retorno da volta final, a gente fez uma valsa mais forte, uma música mais chamativa para o grupo, para poder concluir ela. Aí para nós que somos enarteiros, Emerson, ah, Fernanda, a gente vai ter que perguntar isso aqui no painel, tá? É uma coisa que a gente tem que assinalar. Aqui, ó, na verdade, se for pela descrição, nós podemos ficar presos a isso aqui. Então a gente tem que puxar lá numa conversa sobre essa tradicionalidade. Eu já vi a valsa sendo apresentada para o próprio Paixão, mas eu acho que até alguns que estão na avaliação já viram, ou melhor, sendo num curso do Paixão, sendo ministrada, né? E sendo usado mais de uma valsa. Mas assim como no Levante acabou sendo só um Levante descrito agora na sexta edição, a gente tem que ter o cuidado porque o que está escrito aqui, ó, era uma dança praticada nos bailes de antanho em cima de uma valsa campeira.
Eu entendo que ele quer dizer que é a valsa campeira pelo modo de dançar a valsa campeira. E que a música, a valsa, é o ritmo, entendeu? Mas isso é o que eu entendo. Não quer dizer que vai ser entendido no painel e a gente vai ter que perguntar, principalmente os enarteiros e quem está assistindo a gravação também, eu sugiro que nos ajudem. Lá em Santa Maria, foi falado algo a respeito, Fernanda, sobre o número de valsas? Ó, a Fernanda está assinalando que não. Então, isso aqui é um detalhe que a gente vai ter que perguntar. Sigo em frente, então, na leitura. As figuras de rodas aconteciam entre familiares, conhecidos e amigos, ou pessoas do mesmo grupo social, quando se encontravam no salão. Então, aqui é outra coisa interessante que a gente pode perguntar, né? Porque olha só, claro que depois na descrição coreográfica a gente se prende um pouquinho, mas é costumeiro, né? A galera que dança aí para as danças campesinas, quando o grupo é grande em número de pessoas, dividir em duas rodas, né? Divide-se em duas rodas. Fala um pouquinho sobre isso aí para nós, Lucas, só por abertura, né? Então, vamos falar falando um pouquinho da música, professor. Ah, o ritmo da valsa ele é um ritmo de 3/4, né? Como fala, tem depois logo lá na frente a gente vai entender um pouco sobre isso. E aí a gente tem os tempos de marcação de valsa. Conforme a montagem da dança e conforme a quantidade de par, pode fazer uma valsa mais extensa, pode fazer ajustar a música para a quantidade de pares no grupo. Então, tu pode fazer com números pares e números ímpares, independente da quantidade de par. Se tu vai para um número, normalmente a gente tem grupos no lado campesino que colocam às vezes 16 pares na sala, 20 pares, uma quantia grande, e eles acabam fazendo a primeira roda em duas rodas na sala, dividem oito pares para um lado, oito pares para o outro, e ao final, na segunda parte, quando repete a figura, faz uma roda grande. Quanto a isso também, também não sei se vai ser aberto. eh, Lá no Enarte, se vai poder usar mais pares nessa dança em específico também. Daqui a pouco é uma ideia que dá para trazer para completar mais a sala, a dança fica mais volumosa, né? É uma ideia. Não sei se isso vai acabar mexendo em regulamento também, mas é uma ideia legal que pode ser levada. Daqui a pouco, se vão limitar, pode aparecer, pode citarem essa pergunta, sim. Se daqui a pouco, na primeira roda, faz uma roda com 6 pares, inicialmente, quando conclui a roda grande, faz com todos os pares, com os 12 pares, que tradicionalmente é usado no Enart, né? Então, só aqui, ó, só nessa parte, tá? Pode abrir, Josiane, pode contribuir. Enquanto. Desculpa, porque eu tava no celular e não tava achando ali. Eu acredito também que se usa fazer mais rodas com um grande número de pares, porque a gente também tem um tempo, né, a cumprir de apresentação. Então, quando se usa duas rodas, se diminui o tempo ali, né? Então, acaba que se tem muitos pares, isso ajuda na composição da apresentação como um todo. O detalhe é assim, ó, de repente no regulamento do Enarte, Fernanda e Emerson, por exemplo, e quem estiver nos assistindo, nós estamos presos ali a uma roda e até a 12 pares. De repente a gente não acha tão bonito, mas existem rodeios que a gente pode usar mais de 12 pares. E aí duas rodas de 8 fica bonito, fica interessante. E aqui o livro, pode olhar que o livro na 34 ele bota as figuras de rodas aconteciam, ele bota no plural, tá? Mas depois que ele vai descrever, ele descreve roda só na figura. Então ele descreve no cabeçalho plural e depois singular. É uma coisa que, aquilo que eu brinco sempre, né? O combinado é o combinado. Se no painel combinar que vai aceitar, daí vai tá mais aberto. Se não, daí a gente vai ter que seguir a literatura fidedigna aqui, né? Tá? Bom, essa dança que foi pesquisada e registrada por nós teve sua reconstituição. Opa! Essa dança que foi pesquisada e registrada por nós teve sua reconstituição decorrente do século XVII, tá?
Congresso, desculpa, do 27º Congresso, bem, ratei feio, agora vou ler de novo. Esta dança que foi pesquisada e registrada por nós teve sua reconstituição decorrente do 27º Congresso Tradicionalista Gaúcho, realizado em 1982 na cidade de Campo Bom, onde por primeira vez foi apresentado ao público, para sua autenticação junto à plenária e à comissão de teses presente. A posterior, ensinamos sua coreografia de forma didática e completa, primeiramente em um curso na cidade de Antônio Prado, em janeiro de 2006. Então, aqui ele fala quando foi apresentada a dança, né? E quando ele fala por nós, registrada por nós, quer dizer pelo paixão, tá? Eu só estou lendo o livro, não tenho nada a ver com o registro daqui. Vamos para a coreografia. Seu passo é o passo fundamental de valsa campeira. A coreografia se realiza em uma sequência lógica. Nas figuras 1 e 4, giros dos pares e mãos trocadas. E depois nas figuras 5 a 8, de roda e de volta. Vou repetir um parágrafo porque eu li, tá, sem falar A. Eu troquei a letra ali. A coreografia se realiza em uma sequência lógica, nas figuras 1 a 4. Não é 1 e 4, é 1 a 4. Giros dos pares em mãos trocadas, e depois nas figuras 5 a 8, de roda, no caso, ida e volta. Não se repetem as figuras de mãos trocadas, além do natural ir e voltar, para iniciar a troca de pares na roda, ida e volta. A dança não apresenta o levante. Nos bailes antigamente, valsa alguma possuía a figura do levante, que é característica das danças dos ciclos fandanguistas. O natural era os pares disporem-se espalhados livremente pela sala, durante a introdução do tempo musical, aguardando para iniciar o bailado. Ela não fala em nenhuma voz de comando, tá? E, e não fala nenhum outro detalhe assim com relação a como estão posicionados, coisas assim, ela não fala. Tem alguma consideração aqui, Lucas, com relação ao passo de valsa campeira, para que as pessoas que estão assistindo e não conheçam entendam algumas características que devem ser lembradas? Tá fechado, é isso. Professor, uma das características que nos é cobrado e nos foi passado é que o passo de valsa campeira ele não pode ser cruzado. Existe a marcação, mas a gente não pode cruzar passo fazendo essa marcação. E isso nos foi passado e nos é ensinado e nos é cobrado também hoje que o passo de valsa campeira, mesmo que tu vá fazer movimentação em giros, ele tem que ser com os pés lado a lado, não pode fazer um pé cruzando por cima do outro ou por trás do outro, tanto peão quanto prenda. Então aí a gente já tem esse cuidado, né, na valsa campeira. Vou trazer aqui a leitura da figura 1, tá? E eu acho que a figura 1 e a figura 2 é o giro da valsa, é isso, né, Lucas? Então eu já vou ler a Isso, figura giro 1. horário e anti-horário. Vou ler a figura 1 e a figura 2, porque depois o vídeo traz as duas, tá? Então, ao final da introdução musical, os pares naturalmente se enlaçam e realizam a figura de forma independente, mas com coreografia idêntica, girando no sentido horário, sobre o eixo do par, num deslocar natural, em 4 ou 8, opcional, né, que é 4 ou 8, pode escolher, passos de valsa campeira, permanecendo no mesmo lugar, ou seja, tu pode fazer a valsa no teu lugar, sem sair do lugar, ou avançando na valsa, que é opcional. Tu pode sair do lugar ou ficar no lugar, tá? Em sentido anti-horário, ou seja, tu vai fazer o sentido do baile, o deslocamento, tá? Ou tu vai fazer no mesmo lugar, correspondendo a 4 ou a 8 compassos musicais, dependendo da tua escolha. Tu tem a opção de 4 ou 8, de acordo com a valsa que tu escolher. Figura 2. Giro anti-horário. Os pares enlaçados agora giram em sentido anti-horário, sob seu próprio eixo, em 4 ou 8 passos de valsa campeira. Os pares deverão repetir a opção da figura 1, tanto ao número de passos, tá? 4 ou 8, quanto à sua localização, permanecendo no mesmo lugar, num bailado natural, ou deslocando na sala em sentido anti-horário. Eu entendo que por essa descrição, se tu optar deslocar,
tu também vai deslocar quando tu fizer no outro sentido. Se tu optar por ficar no lugar, tu vai fazer no lugar quando fizer para o outro sentido. Então, tu não pode coreografar no lugar, depois deslocando, tá? Ou ao contrário, deslocando e depois no lugar, tá? Porque ele diz assim, ó, permanecendo campeiro, os pares deverão repetir a opção da primeira figura, tanto ao número de compasso, 4 ou 8, quanto a sua localização, permanecendo no mesmo lugar no bailar natural ou deslocando-se na sala em sentido anti-horário. Então, se tu optou por um, faz um, se tu optou pelo outro, faz o outro. Eu entendo assim, não sei se alguém... Fernanda, tu que está lendo, entendeu a mesma coisa? Do Emerson, tá lendo também, entendeu a mesma coisa? Sim, eu entendi a mesma coisa. Fiquei pensando, fala em coreografia idêntica em relação aos tempos, né? 4 ou 8, todos os pares, ou 4 ou 8, mas necessariamente todos deslocam ou todos permanecem no lugar? Ou podem alguns permanecer no lugar e outros avançar, sendo que no giro anti-horário façam a mesma coisa que fizeram no giro horário? Eu entendi que quando ele fala pares, ele fala de todos ao mesmo tempo. Mas isso também é uma compreensão, né, nossa aqui da leitura, Uhum. tá? Isso aqui também é outra pergunta que a gente pode perguntar no painel. E é outro detalhe interessante para a coreografia. Pode ficar muito bonito se a gente usar uma distribuição de ficar quatro no lugar, quatro deslocando, mais quatro no lugar, depois aqueles quatro que estavam no lugar deslocam e aqueles que estavam deslocando param de deslocar. Tu consegue fazer algumas coisas diferentes né, arteiras da vida aí. E a gente está gravando, a gente está estudando. Pela leitura, me pareceu que são todos os pares fazem a Uhum. mesma coisa, tá? Como não dá para Certo. perguntar para o autor, né, Fernando? No momento, então, Sim, só queria ver se o entendimento, se era. Concorda que pode haver uma possibilidade de fazer diferente, né? Porque a coreografia eu entendo em relação aos passos, né? sim. Mas não sei, o deslocamento fica um pouco vago, mas enfim, é algo que a gente precisa avançar. Mas é bem legal, é bem interessante. Eu vou ler novamente, tá? E aí depois eu deixo para a Magda e para o Emerson, que ele abriu o microfone. Primeiro o Emerson, tá, Magda? E depois tu, que o Emerson abriu primeiro o microfone. E não te preocupa, Lucas, é um estudo geral aqui. Se nós estiver errado no YouTube e tu souber quem está assistindo a resposta certa, pode deixar na descrição. Mas a gente está fazendo a leitura. Eu vou fazer de novo a leitura. Ó. Os pares enlaçados agora a gente giram no sentido anti-horário, sobre seu próprio eixo. 4 ou 8 passos de valsa campeira. Os pares deverão repetir a opção da figura 1. Então, os pares, se optaram por deslocar, vão deslocar. Se optaram por ficar. Opa, se optaram por 4, vão fazer 4. Se optaram por fazer 8, vão fazer 8. Tanto ao número de passos, que é 4 ou 8, quanto à sua localização. Então, se ele fez uma coisa no primeiro giro, ele vai fazer a mesma no segundo, permanecendo no mesmo lugar num bailar natural, ou deslocando-se na sala em sentido anti-horário. Tá? É isso que nós lemos até agora. A dona. Não, primeiro é o Emerson. Emerson, sua colocação. Na verdade, só para ficar mais claro, então a primeira vez, sentido horário no lugar. Mas se eu quiser avançar, preciso andar no sentido anti-horário. Na segunda vez, sentido anti-horário no lugar, mas se eu quiser avançar, sentido anti-horário também. Isso, deslocamento de baile. Deslocamento de baile. Exatamente. Magda, é contigo. Oi, eu entendi que cada par tem que fazer a segunda figura, quando o giro muda o sentido o horário ou anti-horário, igual ao que fez o primeiro. Se ele fez em 8, na volta faz 8. Se ele fez em 4, na volta faz 4. Se fez no local, na volta faz no local. Se fez deslocando, na volta faz deslocando. Cada par. Eu entendi isso, tá certo? A gente está em dúvida, porque quando descreve os pares, são todos os pares que estão fazendo a dança. Então, o autor deixa, eu não estou falando, não estou garantindo, tá, Magda? O autor, se for levar ao pé da letra, tu vai estar preso a todos os pares fazendo a mesma coisa, se for ao pé da letra, tá? Mas um bom advogado que nem tu fez agora
pode quebrar esse paradigma, né? Então, como a gente vai para a avaliação, nós vamos ter que, né, discutir isso aqui com clareza, porque isso dá um outro formato à dança, Magda. Pode deixar a dança diferenciada aí. O difícil é para quem tiver com a caneta na mão nos avaliando, prestar atenção se o Emerson deslocou na primeira ou não deslocou na primeira, né? Porque ela é independente, né? Aí vai ficar complicado. Fernanda, tu abriu o microfone. Sim, eu queria fazer mais uma pergunta, escutar os colegas da sala, porque eu estou aprendendo a dança, né? Então eu só tenho dúvidas no momento. Mas o que eu lembro de já ter visto a dança, que essa figura um e 2 geralmente é em 16 compassos. Lembro vagamente de ter visto os grupos, então, fazem o giro horário em 4, giro anti-horário em 4 e repete. Mas aqui pela leitura me parece que não descreve a repetição. Não, é que assim, ó, são duas valsas. Essa valsa que tu olhou é do Passos e Compassos, que Tá, mas então por essa descrição é um giro só. é Tipo, um uma giro ida só. e uma volta. Isso aí. Esse aqui é a descrição do Paixão. Até é bom ela ter falado isso, ó. Nós combinamos hoje de estudar este livro, tá? E depois, numa outra sequência, nós vamos estudar o outro e a diferença deles, tá? Mas aqui, para não confundir as pessoas, ficar a hora dizendo, ah, é por esse livro isso, por esse livro, a gente pegou um e vai dissecar ele. Depois a gente, estudado desse, passa adiante. E detalhe assim, ó, já vou fazer o merchan do Lucas. O professor Lucas foi voluntário, né? Digo, ó, o Lucas, por quê? Porque o Lucas tem trânsito no Enarte, foi avaliador do Enarte, tem trânsito no Fegadã e nas da Campesinas, tá? Dança nas Campesinas, e é avaliador da CBTG. Então ele tem trânsito em todos. E outra, ele está disponível no Rio Grande do Sul para ir nos grupos de alguém que precisar, né, Lucas? Entra em contato com o Lucas e ele, a esposa, leva o filho e mais um par, mais uma prenda. Então ele vai, além de fazer o trabalho de passar como a dança é, ele monta para o teu grupo todo, né? As três danças que precisar. Já te ajuda em dispositivo, já leva as valsas prontas. Então, e aí troca ideia com quem estiver assistindo. Então, Lucas, como é que as pessoas te encontram? Não sei o número do telefone, mas dá o teu Instagram aí. O meu Instagram é como tá escrito no nome ali, é Lucas Córdova dos Santos, é só procurar que me acha lá. Tem a minha esposa também, Dianara Rocha, também, só digitar o nomezinho lá no Instagram que consegue achar tanto eu quanto ela. Ou através também da rede social do nosso CTG, no Ginês da Tradição, também é facinho de achar a gente, qualquer momento. Tô no grupo ali, que a gente tem no WhatsApp também, se alguém quiser me procurar, ali tem o número do meu telefone e a gente pode conversar também por ali, sem problema nenhum. Tá, então daí acho interessante, né? Tanto o Lucas quanto os guris que estão no grupo ali, é que o Lucas tem essa visão dos dois lados, né? Enarte e Fegadã. Então dá para usar o cérebro dele para nos ajudar a compor dos dois jeitos. Então, professor, até deixa eu entrar um pouco nesse assunto. A gente hoje a gente tem estilos diferentes, como alguns gostam de comentar. Eu dancei na arte por muito tempo. A minha iniciação em dança tradicional em 87 ainda não tinha um estilo muito definido para tudo, era o que o professor lá na escola ensinava a gente. E aí depois crescendo, participando de invernada juvenil e após adultas, e aí a gente vai começando a amadurecer e escolhendo um caminho. E o que eu tinha próximo a mim era o Enarte. Participei por muitos anos e com o passar do tempo vim para o lado campesino. Mas eu não enxergo a dança dividida, sabe? Não vejo a dança do Enarte é uma coisa, do campesino é outra. Eu vejo dança. E eu gosto muito de entender a dança, independente do estilo. Sou apaixonado pelos dois, gosto dos dois. Gostaria de todos estarem bem próximos no mesmo tablado. Isso eu tenho conversado muito com o Tony. Gostaria muito de ver todo mundo pisando no mesmo tablado, fazendo a mesma apresentação, trazendo a sua essência na sala, não perdendo a essência nunca, cada um no seu estilo, sendo bem avaliado e todo mundo de encontro no mesmo convívio, ia ser muito bom. Alguns dizem que é utopia, mas eu acredito que não. Eu acho que isso é. Vamos torcer para que no futuro próximo estejam todos próximos e a gente enxergue a verdade de cada um, sabe?
Eu acredito que no Enarte tem muita coisa legal e acredito que no Campesino também tem. Então, os dois vão se completar sim em muitas coisas, em interpretação, em coreografia, em tudo. Os dois se completam muito. Só ainda a gente tem um pouco de receio, às vezes, de trazer um assunto desse para discussão, mas são ideias que a gente pode ir amadurecendo com o tempo, referente a esse assunto aí. Palavra-chave, valsa. Escreve aí valsa para pegar certificado depois. Escreve aí palavra-chave, valsa. E eu vou ler, já depois de toda essa complementação do Lucas, show de bola, vou seguir lendo ali a figura 2, tá? Assim, se o grupo optou por realizar a figura um em quatro passos de valsa campeira, deverá realizá-lo agora em 4 passos, em sentido anti-horário. De outra forma, se a figura um, o grupo optou por executar 8 passos, agora deverá fazê-lo também em 8, sempre de acordo com a música tocada. Observamos que não se repete a figura um e 2 antes da figura seguinte de mão trocada. Então agora eu vou compartilhar um vídeo, tá? Com os dançarinos que a gente já citou e com o professor falando sobre a dança. Ele gravou no formato celular, assim, né? E daí o que acontece? Nós vamos olhar ela nesse formato. Um pouquinho mais menorzinha, assim, não tem como eu ampliá-la ali, mas tá top. Tudo que aqui vai ficar fácil de assistirem depois. Tem uma fala inicial, então eu vou calar a boca. Bueno, pessoal, agora a gente vai falar sobre a valsa de mão trocada. A gente vai dividir ela em todas as figuras que a gente tem e a gente vai mostrar para vocês a primeira figura, que são os giros, no sentido horário e anti-horário, certo? Enlaçados como numa valsa, a gente tem que observar bastante os passos de valsa campeira, certo? De não cruzar os pés em nenhum momento, tá vendo? Vamos mostrar primeiro os giros que a gente tem no início. 3, 4 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troca ao lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aí com a demonstração dos pares, claro, né? Vamos colocar tudo que era necessário. Foi gravado de improviso, foi a pedido meu, foi no ensaio, foi rapidinho, foi no celular, tá? Mas a gente, para a aula, já tem uma imagem, né? Feita por 8 e 8. Alguma pergunta já para o Lucas responder? Lucas, o embalinho do corpo, tá? O embalinho do corpo parece o contrário do movimento dos pés. Isso é uma característica, uma balaca, um estilo do grupo? É comum se fazer assim? Explica para nós aí. Então, professor, eu tenho o costume de conversar com os alunos e peço que eles façam um movimento da valsa como uma canoa, né? Para que o bailado apareça suave e apareça o bailado durante a dança. Essa movimentação ele aparece muito destacado por conta de ele estar parado dançando, né? Ele fez essa marcação toda no lugar. Mas a gente optou por fazer esses giro horário e anti-horário em deslocamento. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pelo telefone, Eu que tenho eu acho que vai ficar. outro vídeo do treino. Não, não, ia mostrar da valsa. Vamos ver se vai aqui, ó. Ah, tá. Aí vocês vão entender os 88. Está nesse sinal, que trovei. Deu para ver. Deu para entender, eu acho, né? Então ali Sim. mostra, a gente faz essa movimentação, esse formato de canoa e faz em deslocamento. A gente optou por isso, tendo a opção também, como o professor falou, de fazer no lugar. Então, beleza. A gente já viu que ela tem uma movimentação de pêndulo, tá? Os pés vão e o corpo fica assim, fica, né? Assim quando dança. Interessante. Ele falou canoa, mas a gente falou pêndulo, tá? Vamos lá. Figura 3, mãos trocadas. Giro horário é a figura de mãos trocadas, razão maior da dança.
em que o par baila 8 passos de valsa campeira. Assim, após o término da segunda figura, no primeiro tempo do novo fraseado musical, o par desenlaça-se, tomando-se pela mão e dama pelas mãos, tomando-se peão e dama, desculpa, tomando-se peão e dama pelas mãos direitas. É o início desta figura de ida, tá? Observe que aqui nesta descrição do paixão não tem afastamento do par. O par não se afasta para fazer. Ele só se desenlaça, tá? Então, nesta obra não tem o afastamento, certo? Eles tomam-se pelas mãos direitas, né, os dois, e é o início da figura de ida. E sempre frente a frente, em 7 passos de valsa campeira. Então, são 7 passos. Em sentido horário, realiza sucessivamente trocas de mão. Alterna as mão direita com mão direita, mão esquerda com mão esquerda. Esses passos de valsa são circulares, algo centralizados pelas mãos. É necessário harmonia no movimento dos pés dos dançantes para que não se sobreponham, não se cruzem ao executar o bailar. Então, mantenha o passo de valsa que o Lucas já nos falou, sem passar o pé, tá? Não podem cruzar o pé. No oitavo passo de valsa campeira, finalizando a ida, tomados mão direita com mão direita, sem interromper o bailado, a dama realiza um giro completo sobre seu próprio eixo, em sentido anti-horário. Tá? Tem a descrição do sentido. Agora a gente já vai ver na imagem, tá? Nesta figura, os dançantes têm seus braços sempre semiflexionados, de maneira harmônica, tomando-se pelas mãos à altura dos olhos. Então tem uma altura, ó, a altura dos olhos. Não vamos esquecer isso aqui. Executando a figura de mão trocada para em seguida em movimentos descendentes, mãos dadas, indo até a altura mediana do peito. Então ele tem uma altura aqui, ó, indo até a altura mediana do peito, tá? Para nós que somos enarteiros, Emerson, Luiz, Fernanda, a altura mediana do peito. Quando então se soltam das mãos e sobem harmoniosamente para novamente tomarem-se à altura dos olhos. Em certos momentos desta figura, ao mesmo tempo que o par está unido pelas mãos à altura dos olhos, estará se soltando das mãos à altura mediana do peito, tronco. Tá? O que que acontece? É que um movimento é fluido, tu tomou da mão, vai soltando, a outra mão já está pegando. Tipo, tu não fica esperando, ó, fez uma, quando essa aqui está chegando, aqui tu já está tomando a outra, ó. Então, em algum momento, tu pode estar soltando e pegando ao mesmo tempo. É isso que ele está deixando, né, claro para a gente. A figura de troca de mão se faz assim, de maneira graciosa e rítmica. Já vou falar da volta, tá? Para nós, quando assistirmos o vídeo, ter a ida e a volta. Todos os movimentos da figura 3 são repetidos nesta. Porém, isso aqui seria a figura 4, mão trocadas, giro anti-horário. Todos os movimentos da figura 3 serão repetidos nesta. Porém, agora o par realiza a troca de mão girando no sentido anti-horário. Deverá ser observada que a dança, harmonicamente, passa de figura 3 para 4 continuadamente, sem ocorrência de intervalos, dentro do tempo musical e coreográfico. Ou seja, ela é uma dança dinâmica, não estática, tá? Tu passa de uma figura para outra depois do giro como se sem parar, com fluidez, tá? Logo que a dama finalizar o giro da figura anterior, e ainda com as mãos direitas unidas, o par inicia o primeiro movimento da valsa, realizando sucessivamente a troca alternadas de mãos, mão direita com mão direita, mão esquerda com mão esquerda. Igualmente, ao final desta figura, ao iniciar o oitavo passo de valsa, a dama, tendo sua mão direita tomada pela mão direita do cavaleiro, novamente irá girar completamente sobre seu próprio eixo, também em sentido anti-horário. Nos dois, tanto na ida quanto na volta, o giro da prenda é no mesmo sentido. Tá? Dúvida? Quer complementar com alguma explicação? Lucas, pode ficar à vontade. Ou alguém com alguma contribuição enquanto eu procuro o vídeo para nós aqui, pode ficar à vontade.
Não, tá? aí tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu vou falar do que eu tenho costume de fazer e pedir para os meus alunos é que eles executem essa troca de mão, mas evitem de fechar o rosto durante a troca. Evitem de fazer essa troca. Pede-se que seja na altura dos olhos. Então a gente sempre brinca, no Enat tem muito disso, né? Faz essa janelinha que vai acontecer com a mão contrária da prenda para que continue tendo esse contato visual com o teu par. Sim, a mão cruza a frente, sem problema nenhum, mas o ponto inicial do encontro das mãos um pouco acima do olho para não perder esse contato. Mas isso é uma dica de interpretação para estar interagindo com o par a todo momento aí. É uma ótima dica, já pegamos, né, Guris? Já guardamos para nós aqui. Vou compartilhar, vai dar aquela travadinha tradicional, mas como eu disse, depois da aula aqui eu vou deixar os vídeos livres no YouTube e vou compartilhar os links com todo mundo lá. E para quem quiser também estiver assistindo, procura, assistiu a gravação aqui, procura no canal do YouTube aí, vai estar livre os vídeos, tá? Vou compartilhar e o Lucas explica novamente aqui. Vamos falar sobre a segunda figura então, que é a figura de mão trocada. O casal vai iniciar a figura, antes de dar início a ela, ele vai fazer 2 tempos de marcação, que são o tempo 7 e 8 da figura anterior, e depois eles dão início na mão trocada. Vamos lá então. 3, 4 e 7 e 8. Observem que a troca de mão deles é acima da cabeça. Observem que os passos de valsa não são cruzados. No sentido, inicialmente no sentido horário, depois volta no anti-horário. Após o último giro, enlaça, vai. Bueno. Acho que a gente conseguiu visualizar, né? Todo mundo visualizou, figura que a gente leu, ida e volta, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, eu acho que essa é a hora, né? Foi lida ali, mas se ninguém tiver, eu toco à frente. Sem perguntas, figura 5, valsa campeira. Os pares que voltam a enlaçar-se valseiam livremente pela sala. Então, ó, estão livremente valseando pela sala, de forma independente, para sob, atenção, sob voz de comando. Então, tem um comando descrito aqui, ó, para sob voz de comando, tá? Para nós que somos Enart, tem uma voz de comando. Postarem-se em roda, ao final de um adequado fraseado musical, com os cavalheiros em sentido anti-horário e as damas no sentido horário, com a formação da roda, este tema passa a ser de pares interdependentes. Naturalmente assim, sob voz do mandante, mais uma voz de comando, tá? Sob a voz do mandante, adquire uma predisposição coreográfica roda coletiva, tá? Então, pelo que eu entendi, tem 2 vozes de comando aqui descritas. Uma, o par se enlaça, então o par se enlaçou, tá? Que voltam, os pares que voltam a enlaçar-se, valseiam livremente. Então, os pares começaram a valsear de forma independente. Aí alguém comanda, ó, sob a voz de comando. Postarem-se em uma roda. Ao final de um adequado fraseado musical, com os cavaleiros no sentido anti-horário e as damas no sentido horário. Com a formação de roda, quer dizer, eles já estão na roda, esse tema passa a ser de pares interdependentes. Naturalmente, assim, vai ter um comando e adquire uma predisposição coreográfica. Agora, uma roda coletiva. Então, para te começar a figura 6, vai ter um comando, tá? Tamo junto? Aí vem a figura 6. Essa nós não gravamos, que é a roda grande, só mostramos na hora que mostramos toda a dança, tá? Então, a gente já viu ela. Após formarem a roda, intercalando os cavalheiros e as damas frontalmente, os dançantes somente ao dar desenlaçam-se somente ao dar início à troca de pares. E imediatamente ao desenlace, primeiro movimento do passo de valsa, os pares originais tomam-se pela mão direita com a mão direita, à altura intermediária dos ombros. Tem uma altura intermediária dos ombros, tá? Pegamos, gurizada, anotamos, não vamos perder nisso.
Realizam 2 passos de valsa, agora em curva, semicírculo, pela esquerda, tá? A primeira troca de par se dá quando o dançarino solta a mão direita do seu par e, vírgula, com a mão esquerda, recebe a mão esquerda da dançarina do par seguinte. Então não tem cadena. Ele solta para pegar, tá? Realizando a seguir 2 passos de valsa, agora em semicurva, semicírculo pela direita, tá? Ponto. Segue trocando os pares, ora por fora, ora por dentro, mediante 2 passos de valsa por troca. A ida desta figura, o cavalheiro o faz em sentido anti-horário, a dama em sentido horário, tá? Nós já visualizamos isso quando visualizamos a dança inteira. O cavalheiro irá iniciar cada uma das trocas de pares com o pé esquerdo, primeiro movimento do passo de valsa, e a dama com o pé direito. Então, ó, tem um pé descrito aí para começar as trocas, tá? Primeiro movimento do passo de valsa. Também neste momento é que o novo par se dá as mãos. Então, ele determinou exatamente o momento que tu dá as mãos. Desculpe. No momento das trocas, os pares estão algo em diagonal, meio oitavado. Então, não é frente a frente e não é de lado, tá? É em diagonal. Outro detalhe interessante, meio oitavado. O olhar que estava sendo trocado entre os dançantes passa agora a ser trocado com um novo par. A troca, isso aqui é interessante para a interpretação. O olhar que estava sendo trocado entre os dançantes passa agora a ser trocado com um novo par. Então ele vai determinando que um momento em que tu vai te direcionando e trocando o olhar. Interessante. Não ocorre a cadena corrente na troca de pares, ida e retorno. Então não tem cadena. Os pares soltam-se as mãos antes de formar novos pares. O reencontro dos pares originais, então tu tem que ir até o teu par. Tu não pode fazer giro com uma prenda qualquer por causa da música. A música tem que te adaptar à tua coreografia. Ó, ao reencontro dos pares originais, tomada pela mão do seu cavalheiro, a dama realiza um giro sobre seu próprio eixo em 2 passos de valsa, de forma continuada. Não há interrupção do bailado, nem o deslocar, quer dizer que tu segue sempre avançando e sempre dançando, tu não para de dançar, tá? Tu não para o movimento. Enquanto ele a contorna, realiza-se um semicírculo. Ocorre então uma troca de lugar, posicionando-se uma roda única. O peão e a prenda em sentido horário, o peão e a prenda, vírgula, em sentido horário e anti-horário, respectivamente, ainda de mãos dadas. Importa salientar que, se a roda estiver formada por número par de casais, a dama, ao encontrar seu par de ida da troca de pares, irá realizar o giro tomada por a sua mão direita pela direita do cavaleiro. Se for par, vai ser direita com direita, tá? E em sentido anti-horário, irá realizar o meio giro, preparando-se para o retorno da troca. Quando a roda estiver em número ímpar, naturalmente, né, ímpar de casais, a dama terá sua mão esquerda tomada pela mão direita do peão, realizando o meio giro, tá? Eu acho que eu vou ler a figura 7 e depois eu mostro o vídeo, ou tu acha que eu já mostro o vídeo, que o vídeo descreve a figura 6? Eu acho que descreve a figura 6, né? O vídeo. Isso, o vídeo descreve aquela figura que é a troca, né? Depois tem o retorno. Então, eu já vou procurar o vídeo aqui. Se tu quiser explicar melhor, fica à vontade aí, que a gente já vai É, buscando aqui. nesse vídeo que a gente fez ali, ele é uma breve explicação da chegada, do encontro do par no outro lado da roda, né? Vai andar peão e prenda, vão dar toda a volta e vão se encontrar no outro lado da roda. Mostra a figura de o peão fazendo, dando a mão para a prenda, ela fazendo o giro e eles retornando para se encontrarem novamente na posição inicial. Já vou compartilhar de imediato, que aí todo mundo já vai enxergar como é que é realizado. Ó. Tá compartilhado aí, né? Agora nessa figura a gente vai mostrar ela em específico, porque ela a gente vai ter a figura da ida na roda
depois encontra o seu par e essa é a figura do retorno, quando vai encontrar a tua prenda do outro lado da roda para fazer o retorno na roda. O peão vai estar chegando, fazendo a movimentação, ele vai oferecer a mão direita dele para a mão direita da prenda, a prenda já vai chegar girando no primeiro, entre o primeiro e o segundo tempo ela entra girando e dá continuidade da figura. 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e vai seguir a dança para os próximos casais. Bueno, agora nessa figura a gente vai mostrar ela em específico, porque ela a gente vai ter a figura da ida na roda, depois encontra o seu par e essa é a figura do retorno, quando vai encontrar a tua prenda do outro lado da roda para fazer o retorno na roda. O peão vai estar chegando, fazendo a movimentação, ele vai oferecer a mão direita dele para a mão direita da prenda, a prenda já vai chegar girando no primeiro, entre o primeiro e o segundo tempo ela entra girando e dá continuidade da figura. 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e vai seguir a dança para os próximos casais. Eu deixei rodar 2 vezes, porque é um movimento rápido e curto, né? E aí fica mais fácil da gente visualizar. Ficou alguma dúvida? De como ficou legal essa gravação aí para ficar mais claro, Lucas. Ficou bem. Aí todo mundo consegue visualizar o que acontece realmente, né? Então ajuda para quem nunca tinha visto a dança. Figura 7, troca de pares de retorno. Após o giro da dama, ficará novamente formada a roda. Os cavalheiros postam-se agora em sentido horário e as damas anti-horário. E o retorno, aí é o retorno da troca de pares. Os movimentos descritos na figura 6 são novamente realizados até o reencontro dos pares originais, quando então a dama realiza meio giro em 2 passos de valsa. Os pares continuam tomados pelas mãos direita, ocorre assim o arremate desta figura. Se a dança continuar, ao final desse giro, estarão posicionados em roda, o peão de frente em sentido anti-horário e a dama em sentido horário. Como ele fala, se a dança continuar, parece que aqui ele já dá um spoiler de que ela pode terminar aí, né? Ele já deu um spoiler que ela pode terminar aí. Em alguma das figuras que tu fez, número de vezes, parece que ele deu esse spoiler. Mas vamos seguir lendo, se não ficou dúvida. Figura 8. Arremate. Os pares originais voltam a se enlaçar individualmente e desenvolvem novamente a valsa campeira, dançando livremente pela sala, em sentido anti-horário, girando a bel prazer sobre seu próprio eixo, até o final do fraseado musical, que lhe sobra, quando ocorre o final da dança. Tá? Se for ocorrer o final da dança, nesse arremate aqui. Ou segue o bailado, reiniciando toda a sequência da coreografia pela figura 1. É novamente o valsado, giro horário e giro anti-horário. É isso, Lucas? Tá? Então, eles poderiam ter terminado agora dançando e eles poderiam, teoricamente, ter terminado em roda, pelo que a gente está lendo aqui. É comum vocês terminarem em roda também? É opção de grupo. É opção de grupo. Tem grupos que terminam na roda, segurando a mão ao final. Tem grupos que terminam bailando, se deslocando, se ausentando da sala, né? Ao final da valsa, vai se tocando a música. E o grupo vai se retirando da sala conforme toca. Ou baila livre, né? Depois vai ter uma outra parte que provavelmente o senhor vai ler nas considerações lá. Aí coloca algumas coisas diferentes. Vamos lá. Aonde a prenda antes dançava enlaçada, a gente tem costume, nosso grupo tem o costume de levar a mão à saia e o último bailado da valsa, para concluir ela, é com mão à saia, não com a mão sobreposta no ombro do peão. Tá, agora vamos olhando aqui. Então, fui até bailado e reiniciando toda a sequência coreográfica. Pela figura 1, giro horário. Então, eu estou na figura 8, vou passar para o segundo parágrafo dela. Vale a observação: esta figura pode não existir no caso de eventual encerramento da música no mesmo momento que há o encontro do par original no retorno da roda, no retorno da troca de pares. Tá? Ocorre então o final da dança. Quer dizer, pode ser tudo isso aí que o Lucas nos explicou agora. Este tema pode ser finalizado, inclusive, com os pares se retirando da sala.
bailando de forma natural e gauchesca, ou seja, sai dançando e vai embora, tá? Tipo, terminando o tempo do Enarte, não termina a dança, sai valseando e vai embora, tá? Ele deu essa chance aqui. Considerações. Sempre é importante assinalar que o cavalheiro, em diferentes momentos da dança, como no alternar de mãos na figura de mão trocada, ou nos giros da dama, figura 13 e 4, ou ainda nos passos circulares, em meias voltas das trocas de pares, repousa nas costas o braço oposto da mão que está unida à dama. Da mesma forma, durante a execução da valsa campeira, a dama tem liberdade para segurar a saia com a sua mão esquerda ou apoiar-se com ela naturalmente sobre o ombro, pares enlaçados. Então, Fernanda e Emerson, o livro está liberando para tu dançar valsa vianense, segurando a saia, tá? O livro, isso aí foi falado em Santa Maria também, Fernanda? A Fernanda estava afirmando que sim, tá? Quando da figura da troca de pares, em roda, a dama pode levar sua mão solta à cintura ou tomar delicadamente a saia. Então, na roda grande, ela pode botar a mão solta à cintura ou tomar delicadamente a saia. Pode falar, Lucas. Não, essa aí tá. Tu que trabalha, qual que é melhor? A gente usar mais na cintura ou mais na saia? Ou algumas vezes tu faz cintura, outras tu faz saia? Durante, Professor, durante o giro, tu tá falando, né, professor? Eu acho. Não, nós estamos falando aqui da troca de par na roda. isso. Cara, aí é opção de grupo também. Se eu não me engano, a gente tem montado cintura e saia. Então, Tá. quando faz o movimento entrando na roda, as meninas levam a saia, se eu não me engano, não, acho que é a cintura, e quando elas saem, que elas estão em destaque fora da roda, elas levam a saia. E o giro, tu ia dizer, tu ia nos dar uma dica? O giro eu tava falando, era lá lá na figura anterior, lá onde ela vai concluir o giro após a mão trocada, é mão à cintura, Tá. Eu acho que isso não diz no livro, né? não diz. É uma boa dica. Magda, fala, Magda. E no valseado, pode-se fazer alguma parte com a prenda com a mão na saia? Pela Pode, descrição, sim. pela descrição pode fazer. Normalmente, a gente divide a valsa aqui, como a professora falou antes lá, em 16 tempos, né? Então a primeira figura do bailado girando o horário e anti-horário, 16 tempos. Na troca de mão, horário e anti-horário, 16 tempos. A gente usa mais 16 tempos para formar a roda grande. E esses 16 tempos aonde o bailado é livre, não tem coreografia, aqui se dá liberdade também do uso da mão à saia durante o bailado para formar a roda. Ah, legal. Beleza, obrigada. Vai dando uma boa visualização aqui, tá? Durante a execução das... Eu continuo na considerações, tá? Agora só que na página 39, e o segundo parágrafo das... Não, é o terceiro parágrafo das considerações. Durante a execução das figuras de mão trocada, entre os pares originais, figura 3 e 4, e na troca de pares originais, lembramos que pode haver graciosos meneios e gesticulares namoros entre os pares mais apaixonados. Ó, quer dizer que é manuelagem aqui, né? É manuelagem, tá? Ah, no mudismo das figuras, quer dizer que não se fala, é muda, figura muda, tá? Não é converser representando a fala através de sinais carinhosos, no toque leve dos dedos do homem em contato com a mão suave da dama. Oportunidade esta que a coreografia aí lhes permitia. É a conversa das mãos, a manuelagem, castanholas, uso do lenço, de mão, troca de dedos, etc. Tá? A manuelagem aqui, ó, que ele abre parente falando em castanholas, ele está escrevendo o que é manuelagem, tá? Não vamos fazer castanholas aqui, tá? Vá que leia e acho que ele está liberando para fazer isso, tá? Observa-se que o par, quando se toma pelas mãos, para trocas ou giros, tem as palmas das mãos em contato com os dedos fechados sobre as costas da mão do par. Ele quer dizer que as mãos é assim, tá? E não assim. As mãos é assim e é assim.
Então, quando vai girar, a gente fica com a palma, assim, ó. Só que não tem como tu ficar 100% assim. Ela vai girar, em algum momento ela vai deslocar. Mas é para dizer que é assim, e não com pontinha de dedo, assim, tá? A mão segue como aquela mão que a gente está trocando, certo? E é interessante a gente olhar isso aqui, tá? As palmas das mãos em contato e os dedos fechados sobre as costas da mão do par. Este tomado de mão não se dá pela ponta dos dedos, como nas contradanças. Nas contradanças, como, desculpa, não é pela ponta dos dedos, como nas danças, não tem nada de contradança, como nas danças da primeira geração coreográfica. Sinopse músico-coreográfica, figuras e compassos. Figura 1, giro horário 4 ou 8 compassos. Figura 2, giro anti-horário, 4 ou 8 compassos. Figura 3, mão trocada, ida em 8 compassos. Figura 4, mão trocada, retorno em 8 compassos. Figura 5, valsa campeira, 8 ou 16 compassos. Figura 6, troca de pares, ida, compassos de acordo com o número de pares, e o giro em 2 compassos. Então, observe que o giro é em 2 compassos, tá? Figura 7, troca de pares, retorno, compasso de acordo com o número de pares, e o giro novamente, né? Não diz novamente, mas o giro é 2 compassos. E a figura 8, arremate, segundo sobra musical ou não, né? Se sobrar música, tu vai seguir, se não, tu vai parar. Então, descreve a dança uma vez, não manda repetir. Ele descreve uma vez. A repetição, teoricamente, é a bel prazer. E a gente observou que em 2 locais, é isso, confere por isso, 2 locais tem voz de comando. E esses 2 locais é para formar a roda e para seguir a roda. É quando a roda está formada. Um é, depois que se enlaçou, dançou alguns compassos, alguém comanda para formar a roda. Depois que está formado e já está posicionado, alguém comanda para seguir. E não diz como comanda, não diz o que fala quando comanda, mas diz que comanda. Assim a gente encerra ela na página 39, de acordo com o livro Bailes e Bailares, tá? Bailes e Bailares. Foi isso que a gente leu hoje. Palavra-chave, para a gente não se esquecer, Bailes e Bailares, que é o nome do livro, Bailes e Bailares. Assim a gente encerra a gravação. Quem quiser fazer parte, né, do nosso grupo de estudo, entra no Mente Mestra, descrição, o linkzinho está para o grupo, Aqui embaixo, ó, só vir aqui embaixo na gravação, clica ali e entra no grupo. E vai fazer um network lá, a galera passa música, conversa, troca informação, tá? Esse grupo é gratuito. Quem não consegue assistir no dia, eu deixo o vídeo gratuito por 7 dias. Quem não consegue assistir no dia, aí eu fecho ele e vai para o Mente Mestre, tá? Essas aulas todas ficam gravadinhas. Ah, não consegui assistir no dia. Vai lá e assiste no Mente Mestre, tá? Quem é assinante tem todos os conteúdos de todos os cursos ali no Mente Mestre. Então, vou encerrar a gravação. Não esquece, galera, que a gente sempre... A Fernanda abriu o microfone. Abrir, Tony. Só para contribuir ali, né? Que no Enarte eles vão poder dançar só uma vez, né? E nós da Campesina, obrigatoriamente a gente faz ela 2 vezes, né? Não, na A verdade, gente faz, no Enarte tu vai optar se tu quiser dançar uma vez vai só. optar, né? Nós não temos essa opção e não temos voz de comando nenhuma durante a valsa. Ah, Então, entendi. só para contribuir a diferença que vai ter um pouquinho ali do Enarte para o campeiro, né? Ótimo. Bom, vou encerrar a gravação aqui e eu não sei se eu gravei toda a nossa aula. Eu não sei. Ó, não, tá gravando sim. Ah, ufa. Fiquei até nervoso agora se eu não tivesse gravado. Então tá. Tchau, galera. Obrigadão. Ó, vou encerrar a gravação.